Em nome de Jesus, escute isso. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você tem ideia do que acontece quando Deus está no meio de alguém? Eu não estou falando de religião, sabe, irmão? Muito menos de rituais. Eu estou falando de algo que muda o clima ao redor de pessoa. E pode mudar, sabe, o seu também. A maioria das pessoas vive tentando se manter em pé a todo custo, sabe? Tentando não desmoronar, fingindo o controle, enquanto tudo por dentro está assim, por um fio, prestes a desabar. Você sente isso também. Eu tenho certeza que você sente. Esse medo, sabe, de que algo dê errado, esse pânico disfarçado de produtividade. Esse silêncio aí dentro do peito que grita quando tudo parece calmo demais. Mas se eu te disser, irmão, que há uma presença constante, uma presença invisível, uma presença viva, que quando está no centro da sua existência, nada pode te abalar. Eu estava aqui ajeitando algumas coisas e um versículo, ele ressoou no meu coração, sabe? Salmo 46 e verso de número 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Imagine isso, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Essa é a descrição, sabe, de uma cidade, Jerusalém. Mas é também a descrição aqui de uma alma. Uma alma que tem Deus no centro dela. Uma vida que tem uma presença viva, sustentando tudo por dentro, mesmo quando tudo lá fora está desmoronando. E veja só, irmão, não é sobre a ausência de problemas, não é isso que eu estou falando aqui. O texto não diz que a cidade está segura porque não há inimigos ou porque não há terremotos. Muito pelo contrário, se você ler o Salmo inteiro, você vai ver que há guerras, há ruídos, há caos. Mas mesmo assim, ela permanece. Sabe por quê, irmão? Porque a estabilidade não está nas circunstâncias, a estabilidade não está na minha capacidade de me manter em pé, mas está em quem está presente no meio de tudo. Essa frase diz assim: Deus está no meio dela. Essa frase é muito poderosa, irmão, e é muito mais eficaz do que parece. Isso aqui não é só uma poesia, sabe, que a gente lê nos salmos, não. Ela é uma frase, ela é existencial. Ela significa que Deus não visita, Ele habita no meio. Não aparece de vez em quando, ele permanece. Ele não apenas observa, sabe? Ele sustenta verdadeiramente. E muito mais do que isso, ele não chega tarde. O texto vai dizer que Deus a ajudará desde o romper da manhã, ou seja, no primeiro segundo em que o sol toca a cidade, a ajuda está lá. No momento exato em que a ansiedade aparece, ele já estava lá presente antes dela. Entenda isso em nome de Jesus. No instante em que o medo vai sussurrar na sua vida, Deus, ele já está lá sussurrando paz muito antes. Você precisa entender isso. Acordar e antes mesmo de abrir os olhos saber que você não está sozinho. É enfrentar um diagnóstico, muitas vezes uma perda, um dia difícil, e mesmo assim entender que as suas emoções estão balançando por dentro. Mas você saber que não vai ser abalado porque Deus já chegou primeiro. Mas aqui está um problema, irmão. Muita gente vive como se Deus ele fosse um visitante, como se ele fosse alguém que só aparece quando ele é chamado. Um tipo de bombeiro celestial que é lembrado só no meio do incêndio, mas não é isso. O drama disso, irmão, sabe o que é? É que quando você não tem Deus no meio, qualquer abalo vira ruína. As palavras de alguém te derrubam, uma conta te desestabiliza, um silêncio de Deus te desespera, porque você colocou a sua estabilidade em coisas que não têm poder para sustentar o seu mundo interior. Agora, irmão, pense bem, quando Deus está no meio, não é só da sua rotina, sabe? Mas é do seu coração mesmo, é da sua existência. Você pode até tremer por fora, mas por dentro você permanece, e isso muda tudo, irmão. Muda como você responde aos problemas da sua vida, sabe? Muda como você trata as pessoas, muda até como você lida com o tempo. No seu dia a dia, sabe? Aquele momento em que tudo parece que vai desmoronar mesmo, que você olha para um lado, olha para o outro e diz, agora já deu. Se Deus estiver no centro, você não vai desmoronar com o resto, porque Ele está no meio, Ele está no centro, é Ele que é a base. E o que está no meio, irmão, define tudo ao redor. Você quer saber se você está sendo sustentado por Deus, você quer mesmo saber disso. Veja o que acontece quando algo dá errado na sua vida.
Veja como você reage à espera. Veja como você lida com o silêncio muitas vezes na sua vida, no meio do problema, no meio da tempestade. É justamente ali que ele se revela. Olha, tem uma chave aqui poderosa nesse versículo, irmão. Você pode até estar enfrentando um dos piores problemas, um dos piores momentos da sua vida agora, mas se Deus estiver no meio, já tem uma ajuda a caminho. Não no tempo que você espera, mas no tempo perfeito de Deus, desde o romper da manhã. Glória seja dada ao nome de Jesus. Talvez você esteja pedindo um livramento, mas Deus, ele quer ser o seu sustento. Talvez você esteja esperando um sinal de Deus, mas Deus, ele já está presente, irmão, desde o romper da manhã. Talvez tudo que você precisa não é de uma nova resposta, mas é de um novo centro. Colocar Deus finalmente no centro. Coloque Deus no meio da sua agenda, no meio da sua dor, no meio das suas decisões, no meio dos seus pensamentos, irmão. Porque tudo que está lá fora e tudo que parece fora do controle, ele continua debaixo do olhar daquele que não se atrasa. Ele continua no olhar daquele que não se cansa, daquele que não se ausenta. Escute isso com atenção, irmão. Se esse texto ele tocou algo aí dentro de você, se você sentiu aquilo que você precisava ouvir hoje, compartilhe isso, porque alguém também precisa entender que há estabilidade no meio do caos. E se você recebe essa mensagem, comente aqui: Deus fica no meio da minha vida, Senhor. Se inscreva para mais vídeos como esse. E é muito importante, irmão, que você curta esse vídeo, porque fazendo isso você vai ser instrumento de Deus e vai ajudar com que esse vídeo chegue em outras pessoas. E entenda uma coisa: você não precisa vencer tudo, você só precisa permanecer firme, porque Deus está no meio. E Ele está. Se Ele está, irmão, você não será abalado, em nome de Jesus.